Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como sempre, você já sabe, segunda-feira, dia de iniciarmos aqui a nossa semana, de vermos o que o mercado tem reservado para nós aqui nesta semana. Vamos então falar um pouco sobre o que tem acontecido, sobre o que está acontecendo e sobre o que, na nossa ótica, poderá vir a acontecer nos próximos dias. Quero que você saiba antecipadamente que esta semana aqui em Portugal é feriado na quarta e na quinta-feira. Por isso, provavelmente vamos ver como o mercado vai correr, como o mercado vai andar esta semana, mas talvez até é possível que, caso o mercado não se encontre numa posição que me seja atrativa, pode até ser que eu nem sequer venha a operar esta semana, até em razão de querer aproveitar também esses dias para estar um bocado com a família, com meu filho, com a minha futura nora e poder também usufruir um pouco da qualidade de vida que esse país maravilhoso também nos proporciona. Então vamos lá começar aqui a dar início, vamos começar falando pelo calendário econômico para esta semana. Esta semana é uma semana que temos aqui um evento bastante importante, que é a Reserva Federal Americana. Você viu que na semana passada, na sexta-feira, tivemos os dados do emprego, do payroll, e isso trouxe aqui um impulso ao mercado. Isso foi um dado que aparentemente até é questionado. Eu até andei lendo alguma coisa sobre isso também, que até questiona-se um pouco se realmente esses dados são verídicos ou não. Você sabe que esse ano é um ano de eleição nos Estados Unidos e também não é novidade nenhuma para você que acompanha os mercados. Você sabe que os americanos fazem de tudo para salvar o seu mercado. E não duvidaria que até esses dados não pudessem vir a ter sofrido alguma intervenção. Fato é que nós vemos que os dados econômicos que têm saído, como você tem visto sempre, são dados maus, e como eu tenho repetido aqui constantemente, a fundamentação do mercado é uma fundamentação má. Ou seja, os dados econômicos são maus, as projeções são más, a OCDE e os demais órgãos todos, a FMI, todo mundo tem vindo a alertar por uma recessão muitas vezes sem precedentes. Vamos lá ver se isso realmente vai acontecer, se não vai acontecer. Para já, o nosso sentimento é que vemos que o mercado poderá sofrer algum impacto essa semana, em especial com a decisão da Fed. O que temos aqui então? Temos na Fed, aqui vamos começar já diretamente por esse evento então na quarta-feira. Está aqui, decisão da taxa de juro, em que temos nesse momento aqui uma taxa de juro nos Estados Unidos, como você sabe, de 0,25 pontos percentuais. Não se espera, até porque alguns membros do Comitê de Política Monetária do Fed são contra as taxas negativas. Então, taxas negativas nos Estados Unidos é algo que, pelo menos até então, é algo impensável. Mas será que essas taxas não poderão ser trazidas a zero? Isso é uma questão que tem sido levantada também em princípio. Veja só tudo o que aconteceu na semana passada. Nós não esperávamos até que o Banco Central Europeu, em razão de tudo que já havia sido liberado aqui em termos de valores, que houvessem novidades em relação ao quantitative easing. E na verdade você viu que eu fui surpreendido, não só eu, mas o mercado em geral foi surpreendido com um aumento significativo do quantitative easing, ou seja, das compras por parte do Banco Central Europeu. Então, o que esperar da Fed agora? Na verdade, o que nós sabemos até então é que não há interesse em que hajam taxas negativas. Mas será que poderá haver um corte de 0,25 nas taxas? Isso nós não temos previsão, não temos perspectiva. As perspectivas que temos aqui em relação ao mercado é que 50% ou 40% acham que sim, outros 60% ou 50% acham que não. Na verdade, isso tudo é uma caixinha de surpresas, não é? O que poderá acontecer? Se as taxas forem cortadas,
Efetivamente, como você já sabe, eu já expliquei, sempre que as taxas de juros são cortadas, a moeda desvaloriza. Chama-se a isso uma política expansionista. Qual é o objetivo disso? Eu vou falar um pouco aqui então dessa análise fundamental. Como que funciona isso? Quando um banco central baixa uma taxa de juro, a moeda fiat, que é o que nós chamamos o dinheiro em si, a moeda física, ou seja, o custo do dinheiro fica menor. Sendo que as taxas de juros são mais baixas, as empresas e as famílias conseguem recorrer ao sistema financeiro e captarem recursos, ou seja, buscarem empréstimos a taxas mais baixas. Isso, consequentemente, faz com que, na teoria, não é, as empresas, ao conseguirem financiar-se mais barato, vão investir na sua empresa, no seu negócio. Isso vai gerar emprego, que por consequência vai gerar renda. Ou seja, essa é uma política, então, adotada em momentos de recessão para fomentar a economia. O que nós temos visto todos os dias é que, em razão da pandemia do Covid-19, tudo isso tem sido uma prática comum. Então, é possível que isso aconteça. E caso isso aconteça, então assistiríamos ainda a uma maior desvalorização do dólar, que já vem ocorrendo há alguns dias. Caso não ocorra nada, isso poderá ter um sentido inverso, então. Caso a Reserva Federal Americana mantenha as taxas inalteradas, e isso poderá fazer com que o dólar se aprecie em razão do sentimento negativo do investidor. Muito embora o que se espera é que não seja feito nada, e como você sabe, normalmente o mercado desconta tudo, então teoricamente toda essa queda do dólar já estaria descontada. Depois temos as compras de ativos. Como que vão ser feitas as compras de ativos? Vão aumentar o quantitative easing? Vão continuar comprando? Vão comprar mais? Vai haver um acréscimo de compras por parte do Fed? Tudo isso poderá impactar o mercado. Então veja, caso haja aqui um aumento das compras de ativos, isso vai fazer com que o mercado acionário suba. E caso não haja um corte na taxa de juros, então isso poderá fazer com que o dólar se aprecie. Caso haja o corte nas taxas, é óbvio que o dólar se depreciaria. Então imaginemos que haja um corte nas taxas. O dólar iria se depreciar e isso poderia fazer também com que os índices acionários continuassem a subir. Veja que isso funciona muito bem na teoria e muitas vezes na prática nem sempre tem o mesmo efeito. Por quê? Porque isso depende muito do sentimento do investidor. Ou seja, o mercado vai olhar para o que vai sair na conferência de imprensa. Para além dos dados, é óbvio que vão ser divulgados. A taxa de juro, nesse momento, é uma das coisas que vai estar em foco, como sempre, mas a compra de ativos, ou seja, a injeção de dinheiro no mercado também vai ser analisada, da mesma forma que foi com o Banco Central Europeu. Portanto, para além disso, temos ainda o que é comum, que é o CPI, temos aqui sempre no início do mês o CPI. Temos também outros dados durante a semana, já a partir de amanhã temos aqui a taxa de desemprego na Suíça, temos dados aqui europeus, temos o PIB na zona euro que, muito embora não tenha mexido muitas vezes com o mercado, poderá vir a agravar alguma situação. Por quê? Porque o que nós vemos aqui? Vamos agora olhar para o mercado, depois eu quero, e como eu sempre digo, é muito importante que você olhe para o calendário econômico, para que você tenha realmente uma visão bastante clara de tudo aquilo que poderá acontecer. Eu aqui nem sequer tenho tempo para falar de evento por evento. Mas eu sempre procuro pegar o evento mais importante da semana e explicar para você o que esse evento poderá trazer. Que veja bem, o que mexeu com todo o mercado na semana passada foram apenas duas coisas. Foi o Banco Central Europeu e foram os payrolls. Ou seja, o emprego saiu melhor do que o esperado. Não é que foi bom, mas foi menos mal.
Ou seja, saiu um dado melhor do que o previsto, e isso fez com que o mercado acredite de que uma recuperação econômica está iminente, quando na verdade os demais dados que compõem todo o sistema nos dão a informação de que as coisas continuam más, ou seja, o andamento econômico continua mal. Mas é óbvio que pela reabertura econômica gradativa que tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas também em toda a zona euro, é bem provável que nós tenhamos dados que vão aparecer em verde aqui no calendário essa semana, como outros que já apareceram aqui, ou seja, alguns aparecem em vermelho, outros aparecem em verde. E aparecendo em verde, a maioria das pessoas olha para isso e acredita que seja um bom dado. Mas eu já expliquei para você como que você analisa isso, de que forma você vai lá, abre o gráfico e compara os dados. Então vamos lá ver em termos práticos o que poderemos aqui, ou o que tem acontecido. Vamos lá, começamos como sempre com o SP500, que é o pai de todos os índices, não é? Vemos aqui que depois dos dados econômicos de sexta-feira, tivemos todo esse movimento altista, não é? Você está vendo todo esse movimento aqui de hoje também, que, muito embora o mercado andou consolidado nesta zona, nesta área, está aqui provavelmente já daqui a pouco, já são 20h30, já está quase a fechar, a encerrar o mercado. Estamos vendo aqui que provavelmente vamos fechar o dia em máximos. Então, olhando para isso num gráfico diário, o que temos aqui? E é isso que eu quero falar com você hoje também. Por quê? Porque você sabe que eu tomo as minhas decisões num gráfico de 4 horas, mas eu sempre olho para o gráfico diário para saber qual é a tendência principal, não é? E eu na semana passada ainda falei com você também e te disse que rompemos aqui a zona de rendimento médio. Então, provavelmente não. Então, estaríamos de volta aqui numa tendência realmente altista. Vejam os senhores que o que está acontecendo aqui é que se nós olharmos para tudo isso, vou tirar esse fibo daqui para ficar mais claro, para que nós possamos ver isso claramente. Temos o mercado aqui já praticamente quase em zona de máximos, ou seja, estamos a falar aqui deste fechamento para máximos, aqui temos 5,68%, ou seja, uma distância bastante pequena. Isso pode perfeitamente ser alcançado num dia só. E você sabe que isso para o SP500 é muito fácil de acontecer, não só para o SP, mas é ele que comanda tudo, então isso realmente poderá acontecer. Ou seja, estamos aqui dentro dessa bandeira, deste canal altista que você está vendo aqui, já não é mais uma bandeira, não é um canal altista, em que provavelmente teríamos o SP500 em máximos. O que eu vejo aqui? Eu vejo que esta zona que está marcada nesta linha em amarelo aqui, que eu deixei marcado para você, que é a zona dos 3.250 pontos, é uma zona importante. E por ser uma zona importante, poderemos assistir a algum conflito aqui nesta zona. Ou seja, é possível que até na quarta-feira o mercado ainda permaneça. Amanhã é terça-feira e, como você sabe, eu sempre refiro que as terças-feiras costumam, isso não é uma regra, mas é um histórico, vamos por assim dizer, que as terças-feiras os mercados costumam ser positivos. Então poderemos amanhã ainda ver até o SP nessa zona dos 3.250 pontos. Na quarta-feira temos a Reserva Federal. Penso que os mercados vão ficar em stand-by à espera de ver o que vai acontecer. E para mim esse é o efeito marcante desta semana. Até lá não vamos ver assim grandes movimentações. É até possível que o SP500 fique no meio desta faixa que eu aqui assinalei para você. Ou seja, entre os 3.200 e os 3.255 pontos. Penso que devemos ter o mercado lateralizado aqui entre terça e quarta-feira dentro desse patamar. E aqui, depois da reunião da Reserva Federal Americana, é que vamos saber exatamente o que o mercado vai fazer, como o investidor vai reagir a todo esse... ao que vai sair de lá.
Vamos ver então o que vai sair e depois disso é que o investidor vai analisar esses dados, vai compilar, vai digerir esses dados todos e vai passar a tomar as suas decisões. Em termos fundamentais, como eu tenho dito para você, não alterou-se nada, permanece tudo exatamente igual. Em termos de sentimento do mercado, vemos aqui também que pouco se alterou. Continuamos ainda com uma grande carga de posições aqui que vem se acumulando em short selling no S&P 500. Também vemos que no Nasdaq isso subiu muito hoje. Perdão, no Dow Jones. Perdão novamente, no Nasdaq. O S100 subiu muito a quantidade de posições vendidas no Nasdaq de sexta-feira para hoje, ou seja, temos 75,2% das posições acumuladas aqui abertas em short selling. E no Dow Jones temos 64,3%, que está mais ou menos na média do que tínhamos na semana passada. Então o que eu quero dizer com isso? Vejam os senhores que ainda há, ou seja, os ursos ainda continuam aqui, ainda não foram embora. Continuam aqui, continuam a acumular posições. Até na semana passada nós falamos sobre isso também, que isso poderia até originar um short squeeze, não é? Poderiam disparar essas posições, as pessoas poderiam vir a fechar essas posições, o que faria com que o mercado reagisse em alta. Para já, o paradigma mantém-se, ou seja, maus fundamentos, mas mesmo assim o mercado sobe, ou seja, o paradigma é tudo aquilo que vai contra a fundamentação do mercado. Então, para já não alterou-se nada, e devido a não termos alteração nenhuma, vou voltar aqui então agora para o gráfico de 4 horas, por isso eu pretendo aqui fazer o quê? Enquanto o mercado estiver nessa indecisão, ou seja, nós estamos aqui exatamente, vou diminuir um pouco aqui para que a gente possa ver isso em 4 horas, está aqui o nosso canal autista, você consegue ver bem, ou seja, estamos exatamente a meio do nosso canal. E enquanto estiver aqui, não me interessa fazer nada, porque o meu risco aqui, e agora eu vou ampliar para nós falarmos aqui de risco. Qual seria o meu risco aqui? Para mim assumir uma posição aonde nós estamos agora, imaginemos os senhores que para mim assumir uma posição curta aqui, aonde que eu teria que ter o meu stop? Justamente por cima da zona que eu deixei demarcada aqui como sendo uma zona técnica, ou seja, os últimos máximos aqui são a nossa zona técnica. Pelo meio do caminho não temos nada. Temos esta zona que está aqui demarcada como sendo um canal provavelmente lateral, onde o mercado deverá manter-se essa semana. Então vamos lá ver o que temos aqui em termos de risco. Teríamos um risco aqui de 5,36%. Onde estaria o nosso take profit? Aqui, na nossa linha de suporte. Ou seja, teríamos aqui 4,86 para 5 e qualquer coisa. Ou seja, não vale a pena. Se nós entrarmos curto aqui, aonde que nós vamos? Se nós entrarmos em longo aqui, que seria ainda a nossa melhor probabilidade. Por quê? Porque eu digo sempre que você tem que operar a favor da tendência, que você nunca pode operar contra a tendência, não é? E a partir do momento em que a nossa curva de rendimento médio foi superado, ou seja, voltamos aqui a estar numa força altista bastante grande. Então você aqui, se você quer operar, não vale a pena você ter aqui grandes stops, ou seja, se você colocar aqui um stop técnico, que seria aqui, o teu stop, estamos a falar de 4% de stop. É impossível você trabalhar numa operação assim, ou seja, você vai arriscar 4% no teu stop aqui para um take profit de 5%. Não vale a pena, eu não trabalho nesse rácio de capital. Você sabe que eu não arrisco perder 1 se não for para ganhar no mínimo 3. Então, caso
Você decida, isso não é uma recomendação de investimento. Essa é apenas a minha opinião. E você sabe que você tem que tomar suas decisões com base naquilo que você julga correto. Então, se eu fosse operar nesse momento, o meu stop estaria exatamente aqui, nesta zona dos 3.179, 178, 175 pontos aproximadamente. Ou seja, estaríamos a falar nesse momento num risco de 1,5%. Muito embora o ideal aqui seria fazer o quê? Nós temos que esperar agora que o mercado corrija. Se o paradigma alterar-se, ou seja, se houver uma correção aqui no mercado, que o mercado venha até níveis que nos sejam interessantes comprar, nós vamos comprar. Caso contrário, nós vamos aguardar, ou eu pretendo aguardar. Num momento em que temos uma decisão importante aqui esta semana. Como você sabe, eu opero em swing trade, então eu não faço operações durante o dia, de hoje para hoje. É muito raro eu fazer uma operação dessas. E então, com base nisso, como eu disse para você, se o mercado se mantiver aqui dentro desse canal dos 3.253 e nos 3.200 pontos, é possível que aqui no meio até eu venha fazer alguma operação. Ou seja, se eu ver que o mercado volta aqui na zona dos 3.200 pontos, ou seja, aproximadamente por aqui, poderia até ser interessante assumir aqui uma posição longa, objetivando o quê? Justamente um risco bastante baixo, ou seja, entrar aqui tendo um stop imediatamente aqui por baixo, ou seja, um stop de 0,63%, para buscar um rendimento de 1,75 aproximadamente, ou seja, 6 vezes 3, 18, não dá exatamente os 3 para 1, mas anda exatamente ali mais ou menos na mesma proporção. De igual forma, temos também aqui o Dow Jones na mesma situação. Veja, Dow Jones agora já aqui a renovar aqui praticamente os máximos do dia, não os máximos de sempre, não é? Temos o Nasdaq em máximos históricos. Temos o Nasdaq em máximos históricos. Ou seja, já superamos, vamos colocar isso aqui em gráfico diário para que você possa ver. Então tá aqui, Nasdaq. Tá aqui os últimos máximos que foram feitos no início desse ano. Exatamente em 19 de fevereiro aqui tivemos os nossos máximos e agora estamos aqui já por cima dos máximos anteriores, ou seja, já falamos aqui num ganho de 1,20% aproximadamente. Já temos o Nasdaq em máximos históricos novamente. Daqui para frente, senhores, vejam bem, o que pode acontecer aqui? Poderá o Nasdaq vir a sofrer aqui realmente agora uma correção, como também poderá continuar a manter-se essa tendência, ou seja, sem que nós saibamos exatamente para onde que ele vai, porque aqui por cima nós não temos referencial nenhum, então nós não sabemos exatamente para onde ele pode ir. Então o Nasdaq só me interessa comprar realmente a hora que houver aqui uma correção. Provavelmente até esta zona onde temos aqui a nossa linha, apesar de que é uma linha que toca só em 2 pontos, mas sendo que a tendência mantém-se, caso haja uma correção aqui, haverá interesse comprador. Caso contrário, não tenho interesse em operar o Nasdaq até que surja uma correção aqui. Principalmente porque, como eu mostrei para você, você pode ver aqui que temos um acúmulo de 75% de posições curtas. Ou seja, ninguém estava acreditando realmente que o Nasdaq viesse a fazer novos máximos aqui. Então, o pessoal que está posicionado curto, que tinha stops aqui por cima e que ainda está mantendo a posição, vai ter que tomar uma atitude. Ou seja, ou vai reforçar a posição, querendo tentar ajudar a forçar os preços mais para baixo, ou vai ter que liquidar a sua operação, o que vai fazer com que o Nasdaq suba ainda mais.
Em relação aos índices europeus, temos exatamente o mesmo dilema, ou seja, nos encontramos na mesma situação. Se olharmos aqui para o DAX em diário, vemos que também superou a curva de rendimentos, ou seja, já está novamente numa tendência altista, e estamos aqui justamente na zona dos 12.900 pontos ou 13.000 pontos, que é esta zona que os senhores veem aqui marcada em cinzento. Vejam que é uma zona anterior resistência. Vou ampliar um pouquinho, depois eu volto para que fique bem claro. Anterior resistência, anterior suporte, 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 suporte. Poderá vir a funcionar aqui como zona de resistência, sendo que coincide exatamente com o nosso canal altista, ou seja, com a nossa linha de resistência do nosso canal altista aqui. Então, nesta zona, poderá haver aqui alguma pressão vendedora, poderá haver aqui um conflito entre vendedores e compradores, ou seja, poderá haver luta, poderá haver briga aqui. Por isso, também acredito que mantenha-se nesta zona aqui os preços até na quarta-feira, quando sair a decisão da Reserva Federal. Veja que isso é apenas uma possibilidade. É provável que talvez até amanhã já os índices venham a fazer novos máximos. O que eu quero que você entenda aqui em especial hoje é aquilo que eu sempre digo para você, que você deve operar quando vale a pena, quando o mercado te dá uma oportunidade real de investimento. E aqui eu quero que você, ao olhar para esse gráfico que eu estou te mostrando aqui, por exemplo, do DAX, vou até ampliar aqui, quero que você me diga qual é a oportunidade que você vê aqui para investir. Investir a longo numa zona de resistência, que é essa que está aqui marcada, que eu estou apontando para você aqui com o mouse, que justamente tem uma confluência com esta linha amarela, que é a nossa linha de resistência aqui também do nosso canal altista, que tocou 1, 2, 3, 4 vezes já, ou seja, uma linha consistente. Depois temos toda essa zona que eu já te mostrei aqui para trás, que é uma zona importante. Você vai comprar aqui? Não é? Porque você comprando estaria a favor da tendência. Mas se você comprar aqui, o que poderá acontecer? Poderá o mercado sofrer uma correção e você perder dinheiro. Então o que é melhor se fazer aqui? Melhor é esperar. E é isso que eu digo muitas vezes, há momentos em que você não precisa operar, ou que você não deve operar. Hoje ainda tive uma situação aqui que estava respondendo um e-mail, uma pessoa e estava dizendo: vocês podem observar que eu sempre tomo as minhas decisões com tranquilidade. Eu sou uma pessoa que ajo com tranquilidade, você sempre vê que eu acho que transmito isso pelo que as pessoas me falam, que eu realmente transmito tranquilidade. Por quê? Porque eu me antecipo a uma situação que possa me causar estresse. Então por que eu vou entrar curto aqui, sabendo que os fundamentos, que é o que suportam o mercado, não estão conseguindo ter a força necessária para que o mercado haja de acordo com os fundamentos? Ou seja, nós temos um paradigma que é o fato de que as pessoas querem comprar, querem entrar no mercado porque acreditam que isso vão para máximo, que isso não vai parar, que esse mercado bull dos últimos 10 anos vai continuar. E pode ser que continue. Então, se eu entrar curto aqui, pode ser que amanhã mesmo o mercado já esteja aqui por cima fazendo novos máximos e eu vou ter que assumir uma grande perda. Então, se eu fosse operar aqui, que não é o caso, a minha maior probabilidade seria em buscar uma posição curta aqui, objetivando o quê? Objetivando, vamos imaginar aqui um FIBO entre estes mínimos
e estes máximos, ou seja, toda esta perna ou todo esse impulso altista. Então vejam bem os senhores, olha que coincidência. Onde que estaria aqui um nível interessante? Nos 38,2 de Fibo, seria uma zona interessante para nós voltarmos a comprar o DAX. Veja que, além de tudo, coincide com uma zona de anterior suporte. Ou então temos esta outra zona aqui, que já estava demarcada no nosso gráfico, também que é a zona do 61,8, anterior resistência, que poderia vir a funcionar como suporte aqui. Então, toda esta zona que está aqui demarcada seriam zonas interessantes para, caso o preço retorne aqui, nós então buscarmos uma posição longa no DAX, ou seja, uma correção aqui, que estaríamos a falar em torno de 9%, seria uma correção interessante. Aí você pode me dizer assim, poxa Eugênio, mas 9% é muito. Você acha que é muito? Vamos ver aqui quanto subiu entre esses mínimos aqui e estes máximos. 13,74%. E estamos a falar em 1, 2, 3, em 4 dias. Vamos ver quanto corrigiu aqui só nesses 2 dias aqui? 8,93 em 2 dias. Então você acha que durante esta semana nós podemos vir até aqui ou não? É possível que sim. Veja que isto realmente é possível. Então, para mim, o que me interessa aqui, caso haja uma correção, enquanto não houver uma correção, ou seja, nesse momento que fique claro, o que me interessa comprar. Por quê? Porque estamos de volta numa tendência altista, o mercado está se mantendo dentro de um canal altista, o paradigma está impulsionando o mercado em alta. Então, até que os fundamentos comecem a fazer os efeitos necessários, ou seja, até que realmente algo mude no mercado, até que tenhamos o gatilho que haja, que faça com que essa movimentação se reflita, nós temos que estar do lado do mercado, ou seja, o nosso interesse aqui é ser lucrativo, não é ter ideologia. Nosso interesse é vencer o mercado, é nisso que eu sempre estou concentrado e é nisso que eu quero que você também se concentre, em vencer. Então, eu quero que você olhe sempre da forma que eu te mostrei aqui. Qual é a oportunidade? Você tem que sempre se perguntar: o que eu devo fazer? Não é o que eu quero fazer. O que você quer ou o que eu quero não importa. Você tem que olhar para o mercado e perguntar: o que eu devo fazer aqui nessa situação? O que eu devo fazer aqui? Nada. Ah, não, aqui nessa situação eu devo comprar, porque a tendência é altista, a fundamentação é essa ou aquela, então eu devo comprar. Ou eu devo vender, porque a fundamentação é essa, porque o nível técnico é esse e tudo mais. Então você sempre tem que se perguntar: o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer. A pedido também de algumas pessoas, vou falar então também sobre o índice da Austrália. Então, em termos europeus, é isso que eu falei para você. Você já sabe que, em relação, só para que fique claro, tá aqui, olha, SP500 aqui já quase a terminar na zona que eu falei dos 3.253 pontos, ou seja, veja como é, podemos amanhã estar aqui, como possivelmente podemos vir voltar aqui para baixo. Então, em relação ao SP500 também, só para que fique claro, caso haja aqui uma correção a estes níveis, por exemplo, aqui a zona de 50% de FIBO seria uma zona interessante para voltarmos a comprar o SP500. Caso continue com toda essa força, a zona dos 38,2 ou esta zona que está aqui assinalada seria uma zona interessante também para realizarmos compras. Vejam, senhores, que a força está realmente dominante nesse momento. Então não vale a pena nós estarmos contra o sentimento do mercado, nós temos que estar a favor do mercado. Então vamos buscar aqui um momento para comprar. Um momento que seja um momento realmente onde o mercado nos dê uma oportunidade. Lembre-se,
o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer. É dessa forma que você vai vencer o mercado. Em relação à Austrália, permanecemos também aqui na mesma situação. Também a Austrália sofre o mesmo contágio. Vocês já me viram aqui operar a Austrália, até um índice que eu gosto de operar também. E vejam que também sofre o mesmo contágio do SP500. Portanto, zona interessante para possivelmente buscar uma posição curta, caso o mercado nos dê oportunidade e que os fundamentos reflitam o momento. Isso é importante que você saiba. Ou seja, você conhece os fundamentos, sabe que os dados são maus. Então, caso o mercado demonstre para você tecnicamente que é o momento de você assumir uma posição curta, você vai estar assumindo uma posição a favor do fundamento do mercado. Então, aqui seria uma zona interessante, ou seja, nesse momento encontra-se aqui o índice australiano na zona dos 61,8 de Fibo de toda a última queda, ou seja, é dos índices que ainda está mais longe dos máximos históricos, dos últimos máximos históricos que fez. Mantém-se dentro de uma cunha aqui, em princípio, altista. Caso isso não se transforme num canal altista, esta cunha seria um indicativo de inversão de tendência. Caso não venha a ser duas linhas aqui paralelas que justifiquem o fato de ser um canal. Para além disso, vemos aqui também no índice da Austrália que temos aqui também uma divergência que já vem de algum tempo. Veja que o mercado está sempre apresentando aqui divergências, ou seja, máximos ascendentes, máximos iguais, e aqui agora temos também ainda máximos, ou seja, teríamos aqui uma divergência oposta. Mas veja que caso o mercado continue a subir, esta divergência vai se tornar uma divergência paralela. Ou seja, esses máximos aqui indicariam divergência paralela. Então, uma divergência paralela aqui nesta zona poderia vir a ser interessante. Em relação aos índices asiáticos, vemos aqui que mantém-se dentro da lateralidade dos últimos, desde do mês de abril, ou seja, mantém-se, não tem havido aqui grandes alterações. Você pode ver que tem se mantido mais ou menos, ou seja, durante grande parte aqui, ou quase todo, entre o mês de março e o mês de abril e o mês de maio, manteve-se aqui dentro desta lateralidade. Depois tivemos aqui uma possível ruptura que não veio a se concretizar, e agora vemos aqui o que? Temos de novo o índice aqui, o chinês Composite, dentro da mesma lateralidade. Então vejam, senhores, enquanto não houver rompimento destes máximos aqui, permanece o mesmo paradigma, ou seja, existe aqui a probabilidade de que ele volte novamente aqui para baixo, que volte a fazer uma correção. Temos dados importantes também na China esta semana, que você depois poderá ver lá no calendário econômico, mas também temos dados importantes. Veja que a divergência que se mantém aqui já há bastante tempo também, o que na verdade é um tanto quanto comum, não é? Nesse momento que temos vindo a sofrer, ou seja, uma lateralidade, e temos aqui uma divergência paralela. Máximos ascendentes e topos iguais. E aqui agora, recentemente, temos então uma divergência oposta. O que numa lateralidade não significa grande coisa. Se essa divergência oposta fosse numa tendência altista ou baixista, ela teria um significado melhor para nós. Numa lateralidade, ela não nos diz grande coisa, ou seja, poderá continuar ou poderá inverter. É isso que ela quer nos dizer. A única coisa que ela nos diz aqui
é que poderá haver algum acontecimento breve, mas não nos diz nada que seja relevante para nossa tomada de decisão. Em relação ao Japão, mantém-se também exatamente dentro do canal altista que aqui está. Poderíamos até ajustar isso desta forma. Fechamos o gap que aqui estava aberto. Esse é o 225, o Japão 225, as 225 maiores empresas cotadas na bolsa japonesa. O que temos mais aqui? O que mais poderíamos ver aqui? Vejam, senhores, que como é a situação, ou seja, um mercado também que nesse momento não vale a pena, porque o que você tem aqui? Justamente estamos aqui no meio de uma situação onde os nossos máximos históricos estão aqui. O que nós vamos fazer com esse índice? Temos máximos históricos aqui. Ou seja, estamos a 4%, 4,5% dos máximos. Em relação à nossa linha de suporte, estamos aqui 5% distantes. Ou seja, a única probabilidade, ou seja, a melhor probabilidade estaria numa posição curta. Mas veja que você, a entrar aqui com uma posição curta, você vai estar se movendo contra o mercado. Ou seja, tu vai estar assumindo uma posição contra o mercado, o que não seria interessante. O que é melhor aqui? Esperar que o mercado te dê uma oportunidade real para que você possa entrar também com uma posição longa, caso os fundamentos não se reflitam. Então vejam bem, tudo isso que eu tenho falado para os senhores. Nesse momento o mercado move-se por paradigma, ou seja, tudo que vai contra os fundamentos do mercado, a ansiedade das pessoas de não perderem o trem. Então, senhores, em relação a pares cambiais também, eu quero ser rápido a falar aqui também de pares cambiais. O que acontece? Euro-dólar vai depender da decisão do Fed. O que vai mover o euro-dólar essa semana? Nada. Até quarta-feira, até que saia a resposta da decisão da taxa de juros da Fed, nós não vamos ter aqui grande impacto no mercado cambial. E eu posso dizer para os senhores que estive a olhar todos os pares cambiais hoje, Libra, AUD, NZD, todos os pares, não consegui encontrar nenhuma alternativa, nenhuma oportunidade de investimento. Portanto, até quarta-feira, até que saiam os dados da Reserva Federal, o mercado cambial também vai andar aqui à espera de alguma coisa para que tenha subsídio, ou seja, precisamos aqui de uma alavanca para começar a mover o mercado. Portanto, senhores, é isso que temos para essa semana. Como eu disse para os senhores, há semanas em que realmente o mercado é assim, e você já sabe que eu só opero quando enxergo oportunidades reais de investimento. Então, caso o mercado venha me dar oportunidades reais essa semana, eu farei investimentos. Poderá ser possível aqui no euro-dólar, dependendo da decisão que saia da Reserva Federal, é possível buscar uma posição curta no euro-dólar, uma posição longa no dólar e assim sucessivamente. Veja que depois vai ser importante aqui que você analise da seguinte forma, que você tome por base o dólar. Então veja que se o dólar se valorizar nesta semana ou se desvalorizar em razão daquilo que eu lhe expliquei no início desse vídeo, com base nisso você vai correlacionar o dólar com outras moedas para que você tome as suas decisões de investimento. Desejo que corra tudo muito bem nesta semana para os senhores nas vossas decisões de investimento. Caso surja alguma oportunidade que eu julgue interessante, voltarei a fazer algum vídeo nesta semana. Apesar de, como eu disse para os senhores, sendo feriado aqui na quarta e na quinta-feira, não sei se realmente irei tomar alguma decisão de investimento ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, comente, partilhe. E aqui também quero deixar um alerta importante.
já é praticamente no final. Sei que muitas vezes as pessoas não assistem o vídeo até o final, mas muita gente manda-me e-mails aqui pedindo informações sobre análise fundamental, e depois eu vejo que nos vídeos que eu coloco aqui no canal sobre a semana, onde eu falo muitas vezes de análise fundamental, nem todas as pessoas, eu vejo pela quantidade de visualizações, que nem todas as pessoas assistem isso, ou seja, vão ali, dão uma olhada no que eu fiz, no que eu vou fazer e qual foi o resultado que aquilo deu. E muitas vezes não gastam algum tempo querendo ouvir aquilo que eu estou falando sobre análise fundamental. Portanto, esses vídeos são importantes e eu quero que você realmente olhe para eles com atenção. Por isso, como eu disse, se você gostou, deixe o seu gosto, comente, partilhe. Se é a primeira vez que me assiste, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.